No vídeo de hoje eu vou preparar uma maquiagem com vocês em que o foco estará nessa paletinha aqui, super pedida por vocês. Algumas até comentaram comigo que é uma paletinha super indicada por maquiadores. Pedido de vocês é uma ordem, então tá aqui na mão. Paletinha Coasis, marca asiática, em que tem distribuidora aqui no Brasil. Algumas de vocês já tinham comentado comigo que tinha com um preço interessante na Shopee. Foi por lá que eu comprei. E a gente vai conferir então a atuação dessa bonita. Abrindo e olhando assim, vocês já identificam, né? Sim, uma paletinha que lembra muito a Urban Ballet de Make Be. Uma paletinha super favorita por aqui. 12 sombras no total. Tem sombra sem brilho e sombra com brilho. Abri o Urban Ballet aqui para vocês já conferirem. Fiz o comparativo por aqui. Já percebi que sim, algumas sombras lembram bastante, mas temos diferenças aqui, ó. Tem sombra que tem na Urban Ballet e que não tem na Coasis e vice-versa. O que não deixa de ser super parecido. Algumas sombras, então, são praticamente idênticas. Então é sobre isso o vídeo de hoje. Espero que quem pediu e quem não pediu também curta, confira e já deixa aqui seu relato de experiência, caso você tenha uma delas, principalmente falando da Coasis. O que você acha dessa paletinha, da sua atuação? É minha primeira experiência com ela. Caiu o produto. Nunca usei produto dessa marca, mas sei bem o tanto que ela está viralizada, não só no TikTok, como também no meio de perfis de maquiadores, por conta dessa sua entrega de paletinha com uma comunicação mais coringa, versátil, em que a escolha das cores facilita na hora de você produzir uma maquiagem, seja básica, clássica, mais trabalhada ou simples. Vou aplicar mais um pouquinho aqui, que minha pele está bem seca. Já falei sobre esse produto no último vídeo, Hydro Boost, Neutrogena com niacinamida, ação hidratante, clareadora, mas a escolha desse produto na minha rotina atualmente é não só o fato de sentir que ele deixa minha pele bem tratada, cria um filme hidratante com pré-make que nesse momento que a pele está seca ajuda bastante, mas tem essa ação da niacinamida, né, auxiliando a uniformizar o tom com uso contínuo. Esse produto conta com um veículo que deixa rastro na pele, então para uma pele que está mais seca no momento, isso é muito positivo. E no Rio esfriou, uma coisa rara, então assim, a combinação perfeita de produtos mais hidratantes, por conta disso eu vou escolher Hydra Glow da Nina Secret. Hydra Glow sempre vejo como uma boa pedida quando o tempo está um pouquinho mais frio, porque ela cobre a pele, deixando o acabamento não só hidratante, mas levemente glow. E minha pele adora nesses momentos. Deixa um acabamento bonito, sem marcar tanto a textura da minha pele. Para pele madura, pele seca com linhas, sempre penso que é uma boa opção, analisando a performance que tem na minha pele, né? Para esfumar esse produto, estou usando a nova esponjinha da Mascavo. E, gente, pensa no veludinho. Já saiu um vídeo aqui no canal também sobre ela. Essa aqui foi a versão que eu mais curti, a laranjinha. E ela tá aqui quase seca. Faz um carinho na pele, espalha o produto super bem. É uma das poucas opções de esponjinhas em que eu estou curtindo usar seca. O Spro foi a última que eu testei por aqui e também curti. Essa textura sensorial, o acabamento, a esfumabilidade dela tá realmente bem positivo por aqui. Corretivo, vou usar Glaze de Dalati, que é um corretivo que fica mais sequinho na minha pele, mas eu curti sua cobertura de média a alta. E para que não marque o craquele, a dica da Bruma na esponjinha é essencial não umedecer mais, porque ajuda a não marcar, craquelar tanto essa região quando o corretivo é um pouquinho mais seco. Essa é uma dica que eu passei a colocar em prática na minha rotina tem acho que o quê? 2 meses? E de fato vejo que ajuda no resultado do corretivo. Se você é uma pessoa que, assim como eu, tem um pouquinho mais de linhas, pele mais sequinha, sendo uma forma de você não perder seu produto, caso ele tenha atuado assim na sua pele, ajudando para que o acabamento fique um pouco melhor. Esqueci o tanto que esse corretivo é pigmentado e apliquei bastante. Ele ficou um pouquinho mais claro na minha pele. Ele rende bastante, tinha esquecido. Na sobrancelha, tô passando aqui o lápis Retrato da Mari Maria, cobrindo as falhas, dando aquele jeitinho. E se vocês acharem que meus lábios estão muito pigmentados, sim, eles estão. Antes de começar o vídeo, eu apliquei o Lip Balm da linha Blow Ruby Rose. Eu gosto do tomzinho natural e hidratação que ele proporciona. Uma hidratação leve, suave, mas que tira já aquele visual meio ressecado nos lábios com um leve tomzinho. Aqui talvez pareça que meu lábio está mais avermelhado, porque eu tô toda pálida, sem contorno, e aí os lábios acabam deixando esse tomzinho. Então, é esse bonito que eu estou usando enquanto prepara a make. Aqui no Rio gelou, que gelou bonito. Bom que dá pra gente usar nossos casaquinhos, né? Nossas jaquetinhas que estão escondidinhas no fundo do guarda-roupa. Eu tô com o braço todo pintado aqui, ó. Tava fazendo uns comparativos. Já já a gente entra nesse campo. Antes, deixa eu botar
um pouco de contorno aqui, bronzer na minha face. Não consigo fazer o olho primeiro e depois a pele. Eu fico incomodada, parece que a maquiagem tá ficando errada, tá ficando tudo ruim, porque eu não tô vendo a pele preparada. Enfim, preparada não, assim, finalizada. Então, deixa eu pegar um pouquinho aqui desse bronzer. Esse aqui é o Cream Contour. Ele é bem cremosinho, mas não é aquele amanteigado molhado. Então, é fácil de você não pesar tanto na mão. E assim, depositando e esfumando aos poucos. O interessante é um pincel com cerdas um pouco mais firmes. Dessa forma eu sinto um pouco mais de segurança para aplicar e esfumar. E esse aqui é um deles, ó, o do Damascavo. Olha como já dá um pouquinho mais de vida, ó, contorninho surgindo. De blush eu vou usar dois, porque eu vi que algumas de vocês pediram um comparativo aqui na pele entre essas duas versões aqui. O Gloss da Oceane e a versão da Catrice da coleção Alice no País das Maravilhas. Acho que vocês conseguem ver uma mínima diferença no fundo do tom. Como eu já tenho o da Oceane um tempinho, eu posso adiantar para vocês que o brilho também é um pouco diferente. A textura é um blush rosé pêssego com esse glow mais douradinho, bem bonito também, textura fina. Ó, é um rosa pessegado. E aqui na Catrice é um rosé, a textura é só um pouquinho mais aveludada, também é um rosé pêssego, mas ele tem um leve furta-cor. Esse aqui é o da Catrice. E esse aqui da Oceania, tá vendo que o douradinho da Oceania prevalece um pouquinho mais e aqui tem um fundo levemente azul? Para quem gosta de um tom rosé mais pêssego, o da Oceania tem uma entrega melhor. E ele é lindo, bem fininho, daqueles que também deixam um super glow. Quanto mais a gente aplica, mais aparece o fundo de glow douradinho. Sua fórmula não esfarela e é uma ótima opção para você usar com pincel assim, ó, mais aveludadinho, textura leve, como esse A29 da Macrylan, que é uma opção que eu adoro para pegar essas texturas de blush ou aquelas que esfarelam um pouco mais, que a gente consegue esfumar. Então, esse lado aqui da Oceane, Catrice, esse outro ladinho aqui do Damascavo. Olha, também vem cor, só que para trazer uma cor mais presente, eu sinto a necessidade de aplicar mais vezes. E olha como ele irradia o perolado com o rosé, mas o rosa perolado sobressai comparado a esse rosé mais pêssego e douradinho. Então é isso, essa é a diferença que eu vejo na tonalidade entre um e outro. Mas se você já tem um, acho que não tem muita necessidade de você investir no outro. A não ser que você tenha da Oceane e tenha curtido essa embalagem mais colecionável Alice no País das Maravilhas, que realmente é uma embalagem linda, e queira esse fundo de tom como aqui demonstrei para vocês, tá? E aí vai de análise, gosto pessoal, escolha particular. Mas essa é a diferença que eu vejo na entrega dos dois. E aqui mostrei para vocês numa finalização da preparação da pele. Vou dar uma esfumada aqui com um pozinho nessa região, que já tá dando uma marcadinha básica. Vou botar aquela dica em prática do fazer, encher a bochecha e preencher com pozinho. Dizem que é uma ótima forma de selar adequadamente, né? Nessa região aqui que tem as linhas. E assim o pozinho preenche no vinco. Então vamos embora. Tô testando esses dias até que eu curti. Não sei se é porque eu não tinha reparado tanto nisso antes, mas achei interessante. Pele finalizada, vamos agora aos finalmente. Paletinha Oasis, 12 sombras, 7 sombras sem brilho, 7 sombras mate, 5 com brilhos. Vejam que a minha já está marcadinha aqui, que eu estava fazendo algumas análises. E à primeira vista é uma paletinha de sombras com tons de marrom, tem tons de sombras ali douradinhas, perolado, bege, um tom levemente rosé, marrom de fundo um pouco mais frio, esse cinza aqui também tem uma predominância fria, a sombra brilhosa no tom de cinza, em que à primeira vista, olhando a paletinha assim, eu não consigo chamá-la nem de uma paletinha 100% fria, nem 100% quente. Eu acho que ela é bem mesclada, até porque tem esse tom aqui um pouco mais quente, esse tom de marrom aqui também, e sombras brilhosas com essa pegada muito mais pro perolado, pro douradinho, cinza e até um tom terroso aqui que lembra um cobre. Aqui no dorso da minha mão, eu passei as sombras mate, sem brilho. E vejam só, acho que é bem claro aqui o que a gente estava visualizando na paletinha. Tons quentes e tons mais frios. Olha os tons marrom bem intenso. Achei a textura da sombra aveludada e sequinha, textura muito suave. E ao passar o dedo aqui na minha pele, eu achei que a cor veio fielmente, assim, não precisei fazer muito esforço. Inclusive, para limpar os dedos, eu passei um pouco de sacrifício, que eu não achei fácil de remover da pele. Olha a pigmentação do mais clarinho, o bege. Achei bem pigmentado ao toque
e ao transferir para a pele. Bem, aqui nas brilhosas, eu achei elas bem fininhas, assim como as versões mate, com um brilho bem radiante, elas têm leves partículas brilhosas. Me fez lembrar a textura da última paletinha de sombras da Nina Secret, sendo que um pouquinho mais leve. A da Nina é um pouco mais granulada, mais grossinha. E olha essa aqui brilhosa, como tem fundo de cor, um tom de marrom. Tem um tom perolado, fundo meio champanhe, tem um mais douradinho, tem um rosé, tem esse mais cobre marrom e esse cinza marronzado aqui. Olha como é radiante, bem brilhosa. Desse lado aqui são as brilhosas da paletinha Make Be, o Bambalé. No quesito brilhosas, penso que elas puxam muito mais para um tom rosé, champanhe, tendo até esse douradinho mais presente, mas vemos uma boa diferença para a versão da que a gente está resenhando agora. Sobre brilho e textura de Make Be, eu acho mais amanteigada, um pouco mais cremosa, e o seu brilho mais acetinado, não tem tantas partículas de brilho como a versão da Coasis. Então aqui podemos dizer que tem um brilho pouco só mais discreto, é mais acetinado, elegante, suave. Aqui é mais aquele brilho radiante, ó, olha a diferença. E vocês estão vendo as marcadinhas aqui, foram as que eu mais achei semelhante entre Make Be e Coasis, que são exatamente as sombras sem brilho, a sombra mate, ó. Não é 100% igual, mas é o que poderíamos dizer que se assemelha, ó. Tem o bege, tem a versão de fundo mais rosé, que na Urban Ballet é mais rosadinho, ó, tá vendo a intensidade aqui? Esse tom de marrom aqui se aproxima bastante da Coasis também, assim como esse tom aqui mais escuro da Coasis se assemelha, não sendo igual, mas tem uma leve diferença, mas se assemelha com esse daqui de Make Be. Essas foram as únicas opções que eu achei bem próximas, apesar da ideia central, ao olhar assim, ser muito parecidas, né? Mas Make Be tem uma predominância ali mais rosé, avermelhado, tem as sombras cremosas, que aqui na Quase não tem, tem o preto, na verdade o preto sendo cremoso, né? Tem o marrom avermelhado, que aqui também não tem. Se você tem a versão de Make Be, sem dúvida eu diria que não tem a menor necessidade na versão da Quasis, só se você estiver muito interessada nesses tons aqui um pouco mais frios e a textura de brilho, que é um brilho assim mais aparente, não tão acetinado. Agora vamos botar para jogo nos olhos, né? Que aqui a gente já conhece e tem vídeo de Make Be em ação, em algumas maquiagens. Ah, outra paletinha que me fez lembrar algumas tonalidades dessa daqui foi essa paletinha neutra da Mari Maria. E aqui eu marquei 3 sombras que eu encontrei bem parecidas nessa paletinha aqui, ó. Tem esse tom de marrom aqui, ó, mas quem? Ó, tem bege também na Mari Maria. Tom de marrom aqui na lateral, ó. Se assemelha um pouquinho, só que Mari Maria é um pouquinho mais clarinha, mas sabe, substitui. Eu vou começar usando esse tom aqui, ó, que é um marrom meio bege. Gente, ó, esfareladinha boa. Ó, vem espelho, esqueci de comentar, né? Um espelhão. Quando eu vejo sombras esfarelando e saindo assim aquela poeirinha, né, aquela fumacinha, isso me comunica muito que é bem o que eu senti aqui ao toque. São sombras fininhas e bem aveludadinhas, sabe? Bem suaves. E que normalmente dão esse resultado que eu tô visualizando aqui, ó. Entrega a cor e são fáceis de esfumar, dando um acabamento mais suave na pele. Vamos ver se vai dar bom fazendo a transição com esse tom de sombra mais pro cinza. Eu tô só depositando, esfumando entre uma e outra, tá? Só para fazer um acabamentinho aqui de sombras, sem deixar muita marcação. Eu acho que ela não tá nem sobressaindo tanto. Pelo que eu pesquisei, essa paletinha de sombra não é tão novidade. Muitos, inclusive, até comparam com a paletinha do maquiador Makeup by Myro, maquiador da Kim Kardashian. Vou até deixar a foto e paletinha dele aqui para vocês conferirem. Realmente, lembra bastante. Eu demorei um bocado, mas comprei. Ó, só apliquei essas 2 sombras mate, marcando côncavo, esfumando, para servir como base das sombras brilhosas que eu vou combinar aqui. Bem, até agora achei as sombras mates bem fininha, bem aveludada, estão esfumando bem. A transição tá boa. Vou pegar essa sombra aqui, ó, que é bem prata, bem cintilante, ó, radiante. Vou pegar a brilhante mais prateadinha, é que tem menos
essa predominância de partículas de brilho e aplicar aqui, ó, no cantinho externo para dentro. Olha, tô fazendo assim porque eu quero aplicar duas, para vocês verem um pouco essa transição e brilho entre uma e outra. Com o dedo, acho que é a melhor forma de aplicar, normalmente né? Gente, ela é muito fininha. Vou pegar essa daqui agora, ó. Bem perolada. Olha isso aqui. Cremosinha, fininha ao mesmo tempo, com muito brilho. Deixa eu esfumar aqui para não deixar o brilho sair fora. Depois está no cantinho interno essa mesma sombra, só para dar mais precisão e detalhe. Pegar um pincelzinho chanfrado e aplicar esse marronzinho aqui rente à raiz dos cílios e puxar, ó, leve gatinho, bem fake. Vou aplicar esfumando só para dar um detalhe. Canto externo aqui eu passei corretivo, dei uma seladinha com pó para dar uma definida, né? Porque a gente já tá com a pelinha caidinha. E aí tem que vir com os truquinhos para dar um jeitinho. É assim que é. Dá uma esfumadinha aqui. Pouquinho da mesma sombra brilhosa abaixo da sobrancelha. Bem pouquinho. Porque a bonita brilha, hein? Ó. Meu Deus. Foi demais. Máscara Nina Secret Super Bold, que combina muito. Esses olhos que estão brilhando, que é uma beleza. Gente, olha esse brilho espelhado. Muito bonito, né? É um acetinado, cintilante, mas as partículas são bem fininhas, só que você consegue ver o perolado meio prateado mesclando entre as sombras e dando essa radiância na make. Engraçado, a única coisa que eu tô percebendo aqui enquanto estou finalizando a make do outro lado é que duas dessas sombras são bem parecidas. Essa e essa aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu pegar aqui um pouquinho dessa. Essa. Ó, diferença mínima entre uma e outra. Um é mais douradinho, o outro mais rosé, mas assim, sutil. Gente, a textura é fina, mas olha, um brilho que irradia. Olha, reflete. E eu tava limpando minha mão aqui, ó. Dá pra ver os brilhinhos caindo por aqui, mas bem fininhos, tá? Não se compara à textura. Eu vou me referir à da Nina Secret em vários momentos, porque foi uma das últimas paletinhas brilhosas, assim, bem glam festa que nós testamos por aqui e que foi bem falada na internet. Dessa forma, acho que a gente consegue assimilar bem sobre textura e atuação. Então, aqui tô finalizando. Esfumadinha aqui para dar acabamento. Para finalizar, vou pegar um pouquinho só desse marrom aqui e aplicar rente à raiz dos cílios inferiores. Ele é um tom de marrom suave, tem até um fundo levemente acinzentado. E eu vou dar só, ó, dar um sombreado básico, só para dar uma dramatizada aqui nesse cantinho. Vou até trazer um pouquinho para cá também, ó, esfumando aqui o delineado. Para quem gosta de cores em tons de marrom, esse marrom levemente mais frio, acinzentado. Vejo que essa aqui é uma opção interessante. Ó, uma make bem festa, bem radiante, sombra meio prateada, com perolada, fina, com partículas de brilho que são muito sutis, levinha, marronzinho aqui, discreto, gatinho, só para ver se o marrom ia se destacar. Eu queria ver o tom de marrom e dar uma alongada no olhar, e eu acho que atuou bem. Não sei se ficou igual, acho que não, né? Um tá mais fino que o outro. Sempre fica assim, ainda mais que eu tenho a pele mais caidinha, mas tá bonito. Achei que as sombras atuaram bem, elas esfumaram bem. Nesse primeiro instante, fazendo essa maquiagem, eu não consegui ver uma diferença muito extrema para a versão de Make Be. Só um detalhe mínimo ali na questão da textura que eu comentei com vocês, principalmente falando das brilhosas. Da Aquasis parece que tem uma radiância a mais, ela tem essas partículas brilhosas mais evidentes. Não que a de Make Me não seja aparente ou bonita ou radiante, mas essa daqui tem uma pegada assim mais... reflete mais o brilho. Aqui pensei em uma make em tom um pouco mais frio para ver se ela realmente entregaria essa opção de fundo acinzentado, como sei que muitas de vocês curtem, e adorei a atuação. Uma atuação muito boa quando falado de sombra brilhosa, principalmente, né, brilho que não seja um brilho flocado, grosso, e ainda assim sofisticado, glamouroso, e sombras mates, versáteis e coringas, para quem curte essa pegada assim mais clássica.
essa paleta certamente atende muito bem. Nos lábios eu vou finalizar com essa lapiseira labial que eu comprei recentemente na Amazon, é da Mari Maria, na cor Mocha Mousse. Eu adorei esse lápis, ele é tom de marrom, marrom meio chocolate, e ele desliza fácil, entrega a cor, ele fica sequinho, confortável. Usei 2 vezes e gostei muito da entrega dele. Olha só, desliza. Tudo bem que eu tô com gloss aqui, né? Paguei 20 e alguma coisa. Vou deixar o print aí pra vocês. Olha que tom de marrom bonito. Bem pigmentado. E eu quase não vejo ninguém falar, principalmente a Mari Maria falar sobre esse lápis labial, eu nem sabia. Eu vi essa promoção por acaso. Comprei, compartilhei lá no nosso grupinho, vocês amaram. E ó, lindo. Finalizei inclusive com esse balme mais uma vez, Glow da Ruby Rose. E esse é o resultado da nossa make de hoje, testando a paletinha Coase, uma paletinha super indicada por maquiadores que tem... Ah! Quase me esqueço sobre o preço que eu paguei, peraí. Deixa eu ver a comprinha aqui. Total, com frete e tudo mais, paguei R$ 78,47 nessa paletinha. Agora eu tô até vendo aqui, mas é uma promoção relâmpago, tá por R$ 73. É o mesmo preço, vai entrar o frete aqui ainda. Pra paletinha, construção, espelho, sombras, achei um preço interessante. Boticário, Make Me tá nessa faixa aí de 180, R$ 200. Bem, me contem aí o que vocês acharam do resultado da make, o que vocês acharam dessa opção, construção, entrega da paletinha. Conta que se você já testou, relata aqui pra gente a sua experiência particular. Tô curtindo, né? Foi o primeiro uso. Vou trazer mais outras opções de make, neutras, sem brilho, com brilho, para vocês conferirem ao longo do uso, assim como eu sempre faço com as outras opções que aqui resenho. Trazendo uma construção de make, assim, que na minha opinião é prática e fácil. Por aqui foram as minhas primeiras impressões acerca dessa opção que dizem ser dupe da Makeup by Mario, até Make Be. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha ajudado de alguma forma. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aqui seu like para saber, se inscrever no canal e a gente se encontra então no próximo vídeo. Grande beijo, fique com Deus, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!